E se eu te dissesse que antes mesmo de sua mãe saber que você existia, alguém já pronunciava o seu nome? Hoje, o Pai quer te lembrar de algo. Você não é um acidente. Seu corpo não é um erro. Seus dias não são improvisação. Existe um salmo, o 139, que durante milhares de anos tem sido um espelho limpo para almas cansadas. Hoje, esse espelho é para você. Desligue o ruído, respire fundo. E receba esta verdade. Você foi desejado antes mesmo do tempo. Número 1. O ventre como berço do céu. Antes que seus olhos vissem a luz deste mundo, já havia um olhar sobre você. Antes que alguém pronunciasse o seu nome, antes que um berço fosse preparado, antes que existissem roupinhas pequenas, fraldas, medo, alegria, surpresa ou perguntas, Deus já conhecia você. Você crescia em segredo, em um lugar onde ninguém podia vê-lo por completo, mas o Pai não precisava vê-lo por fora para amá-lo por dentro. Seu primeiro berço não foi de madeira, não foi um quarto pintado, não foi uma manta dobrada com cuidado. Seu primeiro berço foi o olhar do Pai sustentando você quando ainda nem sabia respirar. Talvez alguém tenha dito um dia, nós não estávamos esperando você. Talvez você tenha ouvido, você foi uma surpresa. Talvez essa frase tenha sido dita sem maldade, como uma história de família, como algo que todos repetiam nas reuniões. Mas ela ficou cravada dentro de você. Porque existem palavras que parecem pequenas quando saem da boca dos outros, mas pesam durante anos quando entram no coração. E talvez, sem perceber, você começou a viver com uma pergunta silenciosa. Então eu não deveria estar aqui. Minha vida foi um erro. Minha existência foi uma interrupção nos planos de alguém. Escute isto. O fato de seus pais não terem planejado tudo não significa que Deus não tenha desejado você. O fato de sua chegada ter surpreendido uma família não significa que tenha surpreendido o céu. O fato de alguém não saber como receber, você não significa que o Pai não estivesse esperando por você. Existe uma diferença enorme entre dizer, meus pais decidiram me ter, e dizer, Deus decidiu que eu existisse. A primeira frase pode carregar histórias complicadas, feridas, momentos imperfeitos, decisões humanas e circunstâncias difíceis. Mas a segunda nasce do coração eterno de Deus. E ali não existe acidente. Nenhum ser humano pode surgir por acidente dentro da vontade de Deus. Talvez tenha havido confusão na terra, mas não houve confusão no céu. Talvez tenha existido medo em uma casa, mas não houve medo no coração do Pai. Talvez sua história tenha começado entre lágrimas, imaturidade, pobreza, abandono ou surpresa. Mas sua vida não começou sem propósito. Na Bíblia, muitas vidas chamadas por Deus nasceram em circunstâncias inesperadas. Houve filhos que chegaram depois de anos de espera, filhos que nasceram em meio a crises, filhos que pareciam impossíveis, filhos que chegaram quando ninguém sabia o que fazer. E mesmo assim, Deus colocou sobre eles um nome, uma missão, uma história e uma promessa. Salmo 22, 9 ao 10 diz, mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me fez confiar, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Leia isso devagar dentro de você. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não diz, quando me tornei adulto e entendi tudo. Não diz, quando me comportei bem. Não diz quando tive forças para te buscar. Diz desde o ventre, desde o lugar onde você não podia se defender, desde o lugar onde você não podia explicar quem era, desde o lugar onde você não podia conquistar amor. Ali, quando você era apenas fragilidade escondida, Deus já era o seu Deus. E Salmo 71, 6 confirma isso com uma ternura profunda. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tirou das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti continuamente. Existe uma palavra que o seu coração precisa receber hoje. Sustentado. Não apenas criado, não apenas permitido. Sustentado, carregado,
guardado. Existia uma mão invisível enquanto o seu corpo estava sendo formado. Existia uma fidelidade silenciosa quando ninguém sabia exatamente quem você se tornaria. Existia um amor de pai antes do seu primeiro choro. É como um pai que prepara um quarto antes que a criança chegue em casa. O bebê ainda não entende as cores da parede, não sabe que alguém dobrou suas roupas, não sabe que uma cama o espera, não sabe que mãos organizaram cada detalhe pensando nele. Mas mesmo sem saber, o amor já está trabalhando. Assim foi Deus com você. Você nem sabia que existia, mas Ele já estava recebendo você. Você não podia dizer pai, mas Ele já dizia filho, filha. Você não podia estender os braços, mas Ele já havia estendido o cuidado dele sobre você. Por isso, hoje você precisa soltar essa velha mentira que disse que você foi um acidente. Não a abrace mais. Não construa sua identidade sobre uma frase humana dita a partir do cansaço, da surpresa ou da ignorância. Sua vida não se explica apenas pela história dos seus pais. Sua vida se explica primeiro pelo coração de Deus. Antes que você respirasse ar, já respirava o amor dele. Respire por um momento. Não passe rápido por esta verdade. Deixe que ela entre onde doeu e, se puder, diga em voz alta, mesmo que baixinho, fui desejado antes mesmo do ventre. Diga outra vez, fui desejado antes mesmo do ventre. Mais uma vez, como alguém que quebra uma corrente antiga, fui desejado antes mesmo do ventre. E escute o sussurro de Deus sobre você. Eu chamei você antes que o seu coração desse o primeiro batimento. Você não foi uma surpresa para mim. Esse amor que recebeu, você não o recebeu de forma desordenada. Sustentou você, olhou para você, chamou você, mas esse amor também fez algo mais. Formou você. E a próxima verdade é essa. Número 2. As mãos do oleiro no oculto. Existe um tipo de dor que quase ninguém confessa em voz alta. Não é apenas dor pelo que fizeram com você. Não é apenas tristeza pelo que você perdeu. É aquela rejeição silenciosa contra uma parte de si mesmo. Talvez o seu corpo, talvez o seu rosto, talvez o seu jeito de ser. Talvez essa sensibilidade que outros chamaram de fraqueza, talvez aquela parte da sua história para a qual você olha e pensa, algo deu errado comigo. E mesmo sorrindo, mesmo seguindo em frente, mesmo fingindo que isso não importa. Por dentro, às vezes, você se trata como se fosse uma obra danificada. Mas hoje Deus quer levar você para um lugar mais profundo que o espelho. Ele quer levar você até o ateliê secreto onde foi formado. Porque antes que alguém opinasse sobre você, antes que alguém comparasse o seu corpo, antes que alguém zombasse da sua maneira de falar, de andar, de sentir ou de existir, existiam mãos sobre você. Não mãos desajeitadas, não mãos distraídas, não mãos que fizeram tudo com pressa. As mãos do oleiro. Salmo 139, 13 diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Leia isso devagar dentro de você. Tu me formaste. Não diz, o acaso me formou. Não diz, o descuido me fez. Não diz, a sorte juntou peças sem sentido. Diz, tu me formaste. Sua vida não saiu de uma fábrica fria. Você não foi produzido como algo qualquer. Você foi formado. E quando Deus forma, Ele se inclina. Quando Deus forma, Ele não abandona os detalhes. Pense em um oleiro em seu ateliê silencioso. Ninguém aplaude enquanto ele trabalha. Ninguém vê a pressão exata dos dedos dele sobre o barro. Ninguém percebe quantas vezes ele umedece a peça para que ela não se quebre. Ninguém entende porque ele pressiona aqui, suaviza ali, espera um momento, toca de novo, gira a roda outra vez. Visto de fora, alguém impaciente poderia dizer, isso ainda não parece nada. Mas o oleiro sabe o que está fazendo. Ele não trabalha para a opinião de quem olha de longe. Trabalha a partir de uma imagem que carrega dentro de si. Foi assim que Deus trabalhou com você no oculto. Enquanto olhos humanos não podiam ver você, Ele moldava com dedicação aquilo que mais tarde outros ousariam julgar sem reverência. Cada parte do seu corpo, as que você celebra e as que esconde,
passou pela atenção dele aquela parte que você cobre, aquela marca que incomoda você, aquela forma que você compara, aquele detalhe que gostaria de mudar para se sentir suficiente. Nada disso esteve fora do olhar dele. Não existe tecido em você que tenha nascido longe das mãos dele. E isso não significa que você não tenha sofrido, que não existam feridas, que não existam coisas que precisem de cura, cuidado ou restauração. Deus não pede que você negue a dor, mas Ele pede que você pare de amaldiçoar aquilo que Ele tocou. Porque às vezes o mundo ensina você a olhar para o seu corpo como um inimigo, para a sua personalidade como um erro, para a sua sensibilidade como um defeito, para a sua história como uma vergonha. E sem perceber, você começa a falar contra si mesmo com palavras que jamais diria para alguém que ama. Mas Isaías 64:8 diz: "Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos." Obra das mãos dele. É isso que você é. Não uma sobra, não uma cópia defeituosa, não uma peça descartada. Obra das mãos dele. E aquilo que as mãos dele formaram, nenhuma língua pode amaldiçoar. Talvez alguém tenha dito algo sobre você que virou uma sentença. Você é sensível demais. Você é estranho. Você não é bonita. Você não é forte. Você não é como os outros. Talvez você mesmo tenha repetido essas frases tantas vezes que elas já não parecem feridas, parecem verdades. Mas hoje, Deus se aproxima do ateliê interior da sua alma e diz: "Deixe-me tocar novamente aquilo que outros sujaram com palavras, porque o oleiro não apenas formou o seu corpo no ventre, ele continua formando o seu coração agora, continua suavizando durezas, continua restaurando rachaduras, continua colocando água onde o barro secou por causa de tanta rejeição." E talvez esta seja a parte mais curadora. Deus não sente vergonha da obra dele. Você pode se esconder, mas ele não esconde você. Você pode apontar os seus defeitos, mas ele aponta a assinatura dele. Você pode olhar para uma parte de si e dizer: "Isso saiu errado." Mas o Pai sussurra para você: "Eu não errei quando formei você. O que você chama de defeito, eu chamo de assinatura." Faça algo simples hoje, não como um ritual vazio, mas como um ato de reconciliação consigo mesmo diante de Deus. Toque suavemente uma parte do seu corpo que você rejeitou, aquela que você sempre critica, aquela que evita olhar, aquela que compara com os outros, e diga devagar: "Isso também foi feito pelas mãos dele." Não diga isso para negar suas lutas. Diga para parar de tratar a si mesmo como inimigo. Diga para lembrar a sua alma que o seu corpo não é lixo, não é castigo, não é acidente. É território tocado por Deus. E se aquilo que você rejeita não é o seu corpo, mas o seu jeito de ser, a sua voz, a sua sensibilidade, a sua maneira profunda de sentir, então coloque a mão sobre o peito e diga também: "Isso também foi feito pelas mãos dele." Porque Deus não quer apenas curar o que os outros quebraram. Ele quer ensinar você a olhar com honra para aquilo que ele formou com amor. Aquilo que as mãos dele formaram, nenhuma língua pode amaldiçoar. E quando esse oleiro terminou, ele não assinou qualquer obra. Assinou uma obra maravilhosa. Número 3, assombrosa e maravilhosamente. Existem dias em que olhar para si mesmo parece uma batalha. Não porque o espelho tenha poder, mas porque antes mesmo de chegar diante dele, você já vem carregando vozes. A voz da comparação, a voz de uma foto perfeita que viu em uma tela, a voz de alguém que opinou sobre o seu corpo como se tivesse o direito de colocar preço naquilo que Deus formou, a voz de um rótulo antigo que talvez você carregue desde a infância. E então, antes de se ver, você já se julgou, antes de se olhar, já se preparou para suportar a si mesmo. Talvez você conheça essa sensação. Arrumar-se não apenas para sair, mas para sentir que consegue enfrentar o próprio reflexo. Procurar o ângulo certo, esconder aquilo que não quer que apareça, evitar certas luzes,
comparar-se com corpos editados, rostos preparados, vidas cuidadosamente escolhidas para parecer perfeitas. E mesmo sabendo que muitas vezes o que aparece em uma tela não é toda a verdade, ainda dói, porque o coração nem sempre distingue entre uma imagem ajustada e uma ferida real. Ele apenas sente que perdeu, mais uma vez. Mas hoje, Deus quer mudar o primeiro olhar do dia sobre você. O primeiro olhar não deveria ser o da sua insegurança, não deveria ser o da sua vergonha, não deveria ser o de uma cultura que mede você, corrige você, reduz você e depois vende uma versão de si mesmo, que nunca parece suficiente. O primeiro olhar sobre você deve ser o olhar do Pai, porque antes que a terra dissesse qualquer coisa sobre o seu corpo, o céu já havia falado. Salmo 139:14 diz: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Pare aí, não passe rápido. Assombrosas e maravilhosas são as tuas obras. Seu corpo não fica fora dessa frase. Seu rosto não fica fora. Sua história não fica fora. Sua forma de existir não fica fora. Existe uma palavra do céu sobre o seu corpo, assombroso. E talvez seja difícil acreditar nisso, porque durante anos você ouviu outra coisa. Talvez não tenham chamado você de assombroso. Talvez tenham chamado de demais, grande demais, sensível demais, quieto demais, intenso demais, diferente demais. Talvez tenham dito: você não se encaixa, você não é como deveria, falta algo em você, sobra algo em você. E essas palavras começaram a viver dentro de você como se fossem o seu nome. Mas nenhum rótulo humano tem autoridade para apagar a palavra que Deus pronunciou primeiro. Gênesis 1:27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus em você não é uma ideia distante, nem uma frase bonita para repetir em momentos religiosos. É uma marca, é uma impressão. É a garantia de que você carrega algo do Criador que nenhuma rejeição pode apagar. Quando Deus fez você, não deixou vazio, colocou dignidade em você, colocou valor em você, colocou uma marca que não depende da aprovação de ninguém. Pense em uma impressão digital. Pode parecer pequena, quase invisível, uma linha simples sobre a pele. Mas não existe outra igual. Ninguém pode emprestar a sua. Ninguém pode tirar a sua. Ninguém pode dizer que ela não existe só porque não a entende. Assim também, existe uma marca de Deus em você. Nem sempre ela é vista por olhos apressados. Nem sempre é reconhecida por pessoas que olham de maneira superficial. Mas ela está aí, na sua maneira de amar, na sua forma de resistir, nessa sensibilidade que permite a você perceber aquilo que outros ignoram, nessa vida sua que continua respirando mesmo depois de tantas vezes sentir que não aguentava mais. Por isso, quando você olha para si mesmo com desprezo, não está olhando apenas para um corpo, está olhando para uma obra que Deus chamou de maravilhosa. E não digo isso para que você finja segurança, nem para que negue as suas lutas. Digo porque a cura também começa quando você para de falar consigo mesmo como se fosse seu próprio inimigo. Você não pode receber consolo enquanto continua repetindo insultos contra a obra de Deus. Não pode caminhar em liberdade se todas as manhãs volta a vestir o nome que os outros deram a você. Hoje, renuncie a um rótulo, apenas um, aquele que persegue você há anos. Talvez feio, talvez fraco, talvez estranho, talvez insuficiente, talvez invisível. Diga em voz alta, com calma diante de Deus: esse não é mais o meu nome. Você não precisa gritar, não precisa parar de chamar de identidade aquilo que foi uma ferida. E depois, receba este sussurro do Pai: eu olho para você e suspiro de alegria. Você não precisa de filtros para mim. Guarde isso. Você não precisa se editar para ser amado por Deus. Não precisa esconder cada parte de si mesmo para que Ele se aproxime. Não precisa se tornar uma versão aceitável para que o Pai olhe para você com ternura. Ele vê você por inteiro, vê você real, vê você sem máscara.
e ainda assim diz: maravilhosa é a minha obra. Existe uma palavra do céu sobre o seu corpo, assombroso, e esse assombro não ficou na superfície. Desceu até o mais profundo de você. Número 4. Formado no profundo. Existem partes de você que aprendeu a esconder antes mesmo de entender por que doíam. Partes do corpo que evita olhar. Cicatrizes que cobre rapidamente. Lembranças que fecha como uma porta quando alguém se aproxima demais. Histórias que não conta porque sente que, se alguém as conhecesse por completo, talvez olharia para você de outra maneira. E assim, pouco a pouco, foi construindo quartos internos onde guardou aquilo que não sabia como apresentar. O que dava vergonha. O que fazia você se sentir menos digno. O que fez pensar: isso não pode ser amado. Mas hoje, Deus quer entrar justamente aí. Não com violência, não com julgamento, não para expor você. Ele entra como pai. Entra como quem já conhece a casa por dentro. Porque aquilo que você esconde, ele não descobre de surpresa. Ele já viu. E mesmo assim, chamou você de seu. Salmo 139:15 diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Leia isso devagar dentro de você. Não te foram encobertos. Existe uma ternura muito profunda nessa frase. O que estava escondido de todos não estava escondido de Deus. O que nenhum olho humano podia enxergar, ele conhecia de memória. Antes que você tivesse força para se sustentar, ele já sustentava aquilo que ninguém via. E talvez aí esteja a ferida de muitos. Existem coisas em você que parecem não apresentáveis, não porque Deus as tenha rejeitado, mas porque alguém ensinou você a sentir vergonha delas. Talvez uma marca na pele, talvez uma parte do corpo que comparou tantas vezes que já não consegue olhar sem dor. Talvez uma fase do seu passado em que quebraram você, usaram você, abandonaram você, em que fez o que pode com o pouco que tinha. E mesmo continuando a caminhar, uma parte de você ainda abaixa o olhar quando se lembra. Mas escute esta verdade: o que está oculto para o mundo não está oculto para Deus. E aquilo que Deus vê, Deus não despreza. Deus não olha como as pessoas olham. As pessoas olham rápido, olham por fora, olham com medidas pequenas. Deus olha desde a origem, olha com memória de pai, olha sabendo de onde você veio, o que atravessou, o quanto custou continuar respirando, quantas vezes sorriu com a alma cansada. Nenhum osso, nenhum tecido, nenhuma lembrança, nenhuma lágrima ficou fora da atenção dele. Jó 10:11 diz: de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Que imagem delicada! Deus não fala de você como algo improvisado. Ele fala de vestimenta, fala de tecido, fala de uma obra feita com proximidade. Você não foi montado sem cuidado, foi tecido. E aquilo que é tecido exige paciência, exige proximidade, exige intenção. Ninguém tece de longe. Volte a pensar no oleiro. Antes vimos ele trabalhando em seu ateliê silencioso, com as mãos sobre o barro. Mas agora, imagine uma luz quente entrando pela janela e caindo diretamente sobre a peça. O que antes estava na sombra começa a se revelar. Pequenas marcas dos dedos aparecem. Curvas imperfeitas aparecem. Lugares onde o barro foi pressionado com mais força, aparecem. Alguém que não entende poderia dizer: tem marcas. Mas o oleiro sorri, porque essas marcas não são fracasso. São evidência de contato. São memória das mãos dele. Assim também existem marcas em você que não provam abandono, mas sobrevivência sob o olhar de Deus. Existem cicatrizes que não dizem: Deus foi embora. Dizem: Deus me sustentou enquanto eu não sabia como me sustentar. Existem partes da sua história que não são lixo para esconder, mas lugares onde o Pai quer colocar luz, não para envergonhar você, mas para curar você. Porque a luz de Deus não humilha. A luz de Deus revela para restaurar. Talvez você tenha vivido acreditando que ser amado significa mostrar apenas o lado bom, o lado bonito, o lado organizado. Mas o amor do Pai não funciona assim.
Deus não espera que você se apresente perfeito para se aproximar. Ele se aproxima do profundo, do escondido, daquilo que você não sabe nomear sem chorar. E ali ele diz: não tenha medo de que eu veja aquilo que você esconde. Eu vi primeiro, e mesmo assim chamei você de meu. E isso quebra uma mentira antiga. A mentira que diz: se me virem por completo, vão me rejeitar. Com Deus acontece o contrário. Ele vê você por completo e cobre você. Ele vê você por completo e sustenta você. Ele vê você por completo e abençoa você. Aquilo que você esconde, Ele abençoa. Hoje, em voz baixa, entregue a Ele uma vergonha concreta. Não todas de uma vez, apenas uma. Diga: Pai, isto é o que tenho dificuldade de mostrar para ti, mesmo sabendo que tu já conheces. Talvez seja uma ferida do corpo. Talvez seja uma lembrança. Talvez seja uma frase que ainda persegue você. Coloque diante dele sem enfeitar. Você não precisa se explicar demais. Apenas render isso a ele. E depois, respire. Porque você não está entregando sua vergonha a alguém que vai usá-la contra você. Está colocando nas mãos do mesmo Deus que formou você no profundo, que viu você no oculto e que jamais desviou o olhar de amor. Aquilo que você esconde, Ele abençoa. E enquanto formava você, Ele não improvisava. Havia um livro aberto, número 5, o seu livro antes dos seus dias. Existe uma pergunta que dói muito quando você olha para trás. O que aconteceu com os meus anos? Nem sempre você diz isso com essas palavras, mas sente. Sente quando se lembra de uma fase que parece perdida. Sente quando pensa em decisões tomadas com pouca luz, em relacionamentos que desgastaram você, em oportunidades que não enxergou a tempo, em feridas que paralisaram você mais do que gostaria de admitir. E então surge aquela voz fria dizendo: sua vida foi improvisada, páginas inteiras se perderam, você chegou tarde, já perdeu demais. Mas Deus não olha para a sua história como você olha quando está cansado. Você vê fragmentos, Ele vê o livro inteiro. Você vê capítulos que não entende. Ele vê o fio da redenção que ainda continua escrevendo. Você vê dias escuros e perguntas sem resposta. Ele vê páginas que não foram abandonadas porque nenhuma página da sua vida está fora das mãos dele. Salmo 139:16 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deixe isso entrar devagar. No teu livro estavam escritas, antes que existisse o primeiro minuto da sua vida, antes do seu primeiro choro, antes da sua primeira queda, antes da sua primeira perda, antes da sua primeira oração feita com lágrimas, já existia um livro diante de Deus, não uma folha solta, não uma anotação perdida, não uma vida sem dono. Um livro. Isso não significa que Deus tenha celebrado a sua dor, não significa que Ele tenha programado cada ferida como se o seu sofrimento não importasse. Não, o Pai não é cruel, o Pai não brinca com as suas lágrimas. Mas isso significa algo poderoso. Nenhuma dor só aconteceu fora da capacidade dele de redimi-la. Nenhuma queda foi maior que a misericórdia dele. Nenhuma fase foi tão escura que ele não pudesse entrar e escrever luz sobre ela. Aquilo que quebrou, você não tem a palavra final se a sua história está nas mãos dele. Existe uma diferença enorme entre acreditar que sua vida foi abandonada ao acaso e acreditar que sua vida tem autor. Quando você pensa que tudo foi acidente, cada perda parece inútil, cada atraso parece castigo, cada erro parece sentença. Mas quando começa a enxergar sua história, sob o olhar do Pai, descobre que até aquilo que não entende pode ser entregue. Nem tudo foi bom, nem tudo foi justo, nem tudo foi fácil. Mas nada ficou fora da vista dele. Jeremias 1:5 diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Antes. Essa palavra é um carinho para a alma que se sente atrasada, antes que os outros opinassem, antes que você falhasse, antes que ferissem você, antes que alguém dissesse que você não conseguiria. Deus já conhecia você.
E conhecer para Deus não é olhar de longe, é amar com intenção, é dar nome, é chamar com propósito, é sustentar mesmo quando você ainda nem sabia que precisava ser sustentado. Pense em uma carta escrita antes que o destinatário a receba. A pessoa ainda não a abriu, ainda não leu as palavras, ainda não sabe que alguém pensou nela enquanto escrevia cada linha. Mas a carta já existe, já carrega intenção, já carrega direção, já carrega um coração por trás. Assim é a sua vida diante de Deus. Você vai abrindo os dias um por um, às vezes com alegria, às vezes com medo, às vezes com as mãos tremendo. Mas o autor não está surpreso com o capítulo que você está vivendo. Ele não fica sem tinta quando você fica sem forças. E talvez você precise ouvir isso, especialmente por causa daqueles anos que chama de perdidos, os anos de confusão, os anos em que se afastou, os anos em que suportou aquilo que não deveria suportar, os anos em que não soube amar a si mesmo, os anos em que parecia que todos avançavam, menos você. O inimigo quer que você olhe para essas páginas como folhas rasgadas, como se já não pudessem fazer parte de uma história. Mas Deus não vê o seu livro assim. Nenhum ano do seu livro é uma página rasgada. Todos estão assinados. Assinados não porque tudo tenha sido correto, mas porque Ele estava ali. Assinados porque Ele pode pegar até o capítulo que mais envergonha você e transformá-lo em testemunho de graça. Assinados porque o autor da sua vida não abandona uma obra pela metade. Assinados porque onde você colocou um ponto final, Deus ainda pode escrever uma vírgula de misericórdia. Hoje quero que você nomeie um dia escuro do seu passado, não para revivê-lo, não para castigar a si mesmo outra vez. Apenas nomeie isso diante do Pai, aquele dia que ainda pesa, aquela fase que ainda dói, aquele momento que gostaria de apagar. E diga em voz baixa: também esta foi uma página do livro dele. Não diga isso como quem justifica a dor. Diga como quem recupera uma parte da própria história das mãos da vergonha. Sua história tem autor, não um autor anônimo. Você não está flutuando sem direção. Não é uma vida improvisada. E escute este sussurro de Deus sobre você. Eu não comecei a sua vida sem conhecer o final. Eu escrevi o primeiro capítulo e escreverei o último. Por isso você pode respirar, porque, mesmo sem entender cada linha, está nas mãos do autor que não abandona aquilo que ama. Mas esse livro não foi escrito ontem. Foi escrito antes que existisse o primeiro dia. Número 6. Escolhido antes do tempo. Existe um cansaço que não vem apenas do corpo. É mais profundo. É o cansaço de viver tentando provar que merece estar aqui. Provar que é suficiente no trabalho, suficiente em casa, suficiente para que alguém não vá embora, suficiente para que não esqueçam você, suficiente para que olhem para você com valor. Você se levanta e, sem perceber, carrega uma lista invisível. Para ser amado, preciso produzir mais. Para ser aceito, preciso falhar menos. Para ser escolhido, preciso parecer melhor. Para ser importante, preciso fazer algo extraordinário. E essa lista nunca termina. Talvez ninguém a veja, mas você sente. Sente quando revisa aquilo que publicou esperando uma reação. Sente quando faz mais do que consegue para que não chamem você de egoísta. Sente quando pede desculpas por ocupar espaço. Sente quando tenta ser uma versão de si mesmo que não incomode, que não decepcione, que não atrapalhe, que não fale. E por dentro algo vai se esgotando, porque viver buscando permissão para ser amado é uma forma lenta de perder a paz. Mas hoje, Deus quer levar você para mais fundo que os seus méritos, mais fundo que os seus acertos, mais fundo que os seus erros, mais fundo que a sua história visível. Ele quer levar você para antes do tempo, antes que existissem as pessoas que aprovaram ou rejeitaram você, antes que alguém aplaudisse ou ferisse você, antes que tivesse a chance de errar. Ali, naquele lugar onde você não podia fazer nada para merecer coisa alguma, Deus já havia colocado o amor dele sobre você. Efésios 1:4-5 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Leia isso devagar dentro de você, antes da fundação do mundo, antes das estrelas, antes dos mares, antes que o primeiro dia amanhecesse, antes que você pudesse construir uma reputação, antes que pudesse errar, antes que pudesse explicar o seu valor, Deus já havia escolhido você em amor. Isso não é uma ideia fria, não é um destino escrito sem coração. É amor decidido. Amor que não nasceu porque você fez algo impressionante. Amor que não começou quando você se comportou bem. Amor que não apareceu quando finalmente conseguiu ser forte. Se você não conquistou o seu lugar no coração dele por méritos, também não pode perdê-lo por falhas. Isso não convida você a viver sem direção. Convida você a descansar sem medo. Porque a verdadeira obediência não nasce da ameaça de abandono, mas da segurança de ter sido amado primeiro. Pense em um autor antes de escrever o primeiro capítulo do seu livro. Ainda não existem páginas preenchidas, ainda ninguém leu nada, mas o autor já carrega a história dentro de si. Já conhece o tom, o final, o nome do personagem, as lutas que ele terá de atravessar e a beleza que deseja revelar. O livro não começa quando alguém o abre. Começa muito antes, no coração do autor. Assim foi com você. Sua identidade não começou no dia em que alguém aceitou você. Não começou no dia em que alguém rejeitou você. Não começou com uma conquista, nem com uma queda. Começou no coração eterno do Pai. Por isso, seu nome não depende da fase que está vivendo. Você não é aquilo que perdeu. Não é aquilo que não conseguiu sustentar. Não é o erro que ainda lembra de madrugada. Não é o olhar daquela pessoa que fez você se sentir descartável. Não é a opinião de quem viu apenas um capítulo e ousou julgar o livro inteiro. Sua história tem autor e sua identidade foi escolhida antes do universo. Romanos 8:29 ao 30 diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Veja a ternura dessa corrente. Deus não olha para você como um caso perdido. Ele conhece você, chama você, justifica você, conduz você para a glória dele. Ele não começou uma obra em você para abandoná-la no meio do caminho. A escolha dele não foi impulso, foi propósito. E talvez você esteja cansado de se justificar. Justificar porque precisa descansar. Justificar porque não consegue dar conta de tudo. Justificar porque não é como os outros esperavam. Mas hoje, o Pai convida você a deixar esse peso. Descanse da lista mental do "para ser amado eu preciso". Só por hoje, quando essa lista aparecer, responda a ela com esta verdade: fui escolhido antes mesmo de poder falhar. Diga isso dentro de você. Fui escolhido antes mesmo de poder falhar, antes de ter currículo, antes de ter feridas, antes de ter culpa, antes de ter medo, antes de ter vergonha, antes de tentar provar qualquer coisa. O amor de Deus já estava ali. E escute este sussurro do Pai sobre você: seu nome estava no meu coração antes que existissem as estrelas. Você não precisa correr para alcançar um amor que já veio até você. Não precisa editar a sua alma para ser recebido. Não precisa conquistar um lugar que Cristo abriu pela graça. Você foi escolhido antes do tempo, e esse mesmo Deus que escolheu você antes do tempo não perdeu você de vista dentro do tempo. Número 7. O Deus que conhece a sua palavra. Existem pessoas que aprenderam a medir cada palavra antes de soltá-la. Não porque sejam falsas, mas porque algum dia falaram a partir do coração e foram corrigidas, julgadas, mal interpretadas ou tiveram isso usado contra elas. Então começaram a viver com cuidado. Cuidado ao dizer o que sentem, cuidado ao pedir ajuda, cuidado ao orar. Como se até diante de Deus precisassem organizar a voz, maquiar a dor e apresentar uma versão aceitável daquilo que realmente está acontecendo por dentro. Talvez isso também aconteça com você.
Você se ajoelha, fecha os olhos e antes de falar com Deus, já está editando a sua oração. Eu não deveria sentir isso. Não deveria dizer desse jeito. Talvez Deus se decepcione se eu confessar que estou cansado. Talvez eu sou ingrato se admitir que estou com medo. E sem perceber, transforma a oração em uma espécie de discurso preparado, como se estivesse diante de um auditor frio, analisando cada fase para encontrar uma falha. Mas Deus não conhece você assim. Deus não observa você com a frieza de um juiz distante, esperando que tropece em alguma palavra. Ele conhece você com a proximidade de um pai que entende a linguagem do filho antes mesmo de o filho saber se explicar. Existem pais que distinguem o choro do próprio filho no meio de muitos ruídos. Sabem quando aquele choro é fome, quando é medo, quando é cansaço, quando é apenas necessidade de colo. Assim é o pai com você. Ele não precisa que você monte uma oração perfeita para entender a sua alma. Salmo 139, 2 ao 4 diz: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Leia isso outra vez dentro de você. Antes que haja uma palavra na minha língua, tu já a conheces inteira. Isso não é vigilância, isso é intimidade. Isso não é ameaça, isso é consolo. Antes que você encontre a frase certa, Deus já conhece o gemido que existe por trás dela. E talvez isso confronte uma imagem de Deus que você carrega há anos. Talvez ensinaram você a imaginá-lo como alguém sentado com uma lista, marcando erros, anotando contradições, pesando as suas palavras, como se a oração fosse uma prova. Mas o Deus revelado neste salmo não é um auditor da sua alma. É o confidente que conhece os seus silêncios. É o pai que entende as suas pausas. É o amigo fiel que sabe quando você diz estou bem, mas por dentro está pedindo socorro. Hebreus 4:13 diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. À primeira vista, essa frase pode assustar se você imagina Deus como alguém que olha para condenar. Mas quando entende que quem olha é o Pai que amou você primeiro, essa mesma verdade se transforma em abrigo. Nada está escondido dele e mesmo assim ele não se afasta. Nada fica coberto diante dos olhos dele e mesmo assim ele convida você a se aproximar. Ele vê tudo sim, mas vê com amor santo, não com desprezo. Pense em um espelho verdadeiro, não um deformado pela insegurança. Não um embaçado pelas vozes dos outros, não um que aumenta os seus defeitos e diminui o seu valor. Um espelho limpo, fiel, cheio de luz. Quando você fica diante desse espelho, ele não inventa coisas sobre você, não exagera para ferir você, não esconde para enganar. Mostra você com verdade. Assim é a presença de Deus. Ele não nega aquilo que existe em você, mas também não reduz você a isso. Mostra a ferida, mas também o lugar onde deseja curar. Mostra a confusão, mas também o caminho. Mostra a palavra antes que ela saia, mas não para envergonhar você. Conhece essa palavra para receber você por inteiro. Por isso, você pode falar com ele sem disfarces. Não precisa suavizar o seu cansaço para parecer espiritual. Não precisa dizer, Senhor, está tudo bem, quando por dentro está quebrado. Você pode dizer, Pai, estou com raiva. Pode dizer, não entendo. Pode dizer, estou cansado de esperar. Pode dizer, dói obedecer quando não vejo fruto. E não, isso não destrói a sua relação com Deus. Muitas vezes, essa sinceridade é o primeiro lugar onde a relação volta a respirar. Falar com Ele não exige fantasia, porque Deus não está esperando uma versão corrigida de você. Está esperando o seu coração real. Aquele que treme, aquele que ama, mas se cansa. Aquele que crê, mas às vezes chora. Aquele que quer avançar, mas precisa ser sustentado. Faça isso hoje. Separe um minuto.
Apenas 1 minuto sem filtros, feche os olhos e diga exatamente o que sente, sem enfeitar, sem organizar demais as frases, sem tentar parecer forte. Diga aquilo que pesa. Diga aquilo que não entende. Diga aquilo que tem vergonha de admitir. E quando terminar, fique em silêncio por um momento, como alguém que finalmente para de fingir diante de alguém que não vai embora. Escute o sussurro dele sobre você. Você não precisa ensaiar o seu coração comigo. Eu já conheço você por inteiro. Que descanso saber que você não precisa atuar diante do Deus que já conhece você. Que descanso saber que Ele conhece a sua palavra antes mesmo que seja dita e ainda assim se inclina para ouvir você. E quando Ele conhece a sua palavra, também conhece o seu caminho, pela frente e por trás. Número 8. Cercado por todos os lados. Existem medos que não fazem barulho, mas vivem com você. Sentam ao seu lado quando tenta descansar. Levantam com você antes do amanhecer. Acompanham você quando sai para a rua, quando olha para os seus filhos, quando verifica suas contas, quando sente algo estranho no corpo, quando pensa no futuro e uma parte de você pergunta: e se algo ruim acontecer? Nem sempre é medo de algo específico. Às vezes é essa sensação de estar exposto, como se a vida pudesse atingir você de qualquer lado e não existisse maneira de se proteger. Talvez você conheça esse jeito de viver. Estar presente, mas em alerta. Sorrir, mas com o coração em guarda. Planejar, mas imaginando o pior cenário. Orar, mas com uma pergunta escondida: Senhor, e se eu não conseguir sustentar tudo? E quando esse medo se torna constante, a alma começa a caminhar como alguém que atravessa uma rua perigosa o tempo inteiro, olhando para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, sem conseguir respirar por completo. Mas hoje, Deus quer mostrar a você algo maior do que o seu medo. Você está cercado. Não preso, cercado pelo cuidado dele, não encurralado por ameaças, mas coberto pela presença do Pai. Salmo 139:5 diz: Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Leia isso devagar, por detrás e por diante. Isso significa que não existe lado da sua vida onde Deus não possa estar. Não existe parte descoberta. Não existe caminho que Ele não veja. Não existe passado tão quebrado onde a misericórdia dele não possa entrar. Nem futuro tão incerto onde a mão dele não possa chegar antes. Por detrás e por diante. Atrás, onde estão os seus erros, os seus lutos, as suas decisões difíceis, as suas feridas antigas, aquelas coisas para as quais ainda olha com culpa ou tristeza. À frente, onde estão as suas perguntas, os seus próximos passos, os seus medos, as suas necessidades, aquelas portas que ainda não sabe se vão se abrir. E sobre você, a mão dele, não uma mão para esmagar você, uma mão para cobrir você, uma mão que declara: este filho é meu, esta filha é minha, não caminha abandonado. Lucas 12:7 diz: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E Mateus 10:29-31 diz: não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Se os seus cabelos estão contados, os seus medos também estão. Se Deus não perde de vista um passarinho, também não perde de vista a noite em que você não consegue dormir. Se Ele conhece detalhes sobre você que nem você mesmo conhece, como não conheceria essa preocupação que aperta o seu peito? Isso não significa que você nunca enfrentará dor. A cobertura do Pai não é uma promessa de uma vida sem tempestades. É a certeza de que nenhuma tempestade encontra você sem Ele. Você pode estar em perigo, mas nunca sozinho. Pode atravessar incertezas, mas não sem o olhar dele. Pode sentir o chão tremer, mas não sem a mão dele sobre você. A presença de Deus nem sempre evita o vale, mas caminha com você dentro do vale. Pense em uma canção composta antes do primeiro respiro.
Antes que o cantor suba ao palco, antes que o público ouça uma única nota, o compositor já escreveu a melodia. Já sabe onde a música sobe, onde desce, onde faz pausa, onde entra o silêncio e onde a força retorna. O cantor pode sentir nervos ao começar, pode não entender por que algumas partes são mais suaves ou mais intensas, mas a canção não está sendo improvisada naquele instante. Existe uma mão que a compôs antes. Assim, é a cobertura de Deus sobre a sua vida. Existem notas que você ainda não entende. Existem silêncios que assustam você. Existem mudanças de ritmo que não esperava. Mas o Pai não perdeu a melodia. Ele vai com você em cada compasso. E quando o medo disser, algo vai dar errado e você ficará sozinho, responda com a palavra: tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Quando a ansiedade mostrar 1000 possibilidades escuras, respire e lembre-se: o Deus que conta cabelos também conta lágrimas. O Deus que vê passarinhos também vê os seus passos. O Deus que cerca o seu passado e o seu futuro também sustenta este dia. Faça isso agora, nem que seja em silêncio. Respire profundamente 3 vezes. Na primeira, diga dentro de você: à frente. Na segunda, diga: atrás. Na terceira, diga: sobre mim. À frente, Deus prepara o caminho. Atrás, Deus recolhe aquilo que você deixou quebrado. Sobre você, Deus coloca a mão dele para cobrir você. Você não precisa resolver toda a sua vida neste minuto. Só precisa lembrar que não está caminhando desprotegido. Escute o sussurro do Pai: eu vou à frente para preparar o seu caminho e vou atrás para recolher aquilo que você deixou quebrado. Por detrás e por diante, você não está sozinho. E a cobertura dele não fica apenas no visível. Também alcança onde você não consegue chegar. Número 9. Nada esconde você do olhar dele. Existem noites que parecem maiores do que a fé que ainda resta em você. Noites em que a casa fica em silêncio, mas a sua mente não. Noites em que você apaga a luz e, em vez de descansar, começam a falar as lembranças, as preocupações, as perguntas que durante o dia conseguiu manter ocupadas. E talvez, nessas horas, você tenha sentido algo difícil de explicar, como se ninguém realmente soubesse o que está carregando. Como se a sua dor não tivesse testemunha. Como se as suas lágrimas caíssem em um quarto escuro demais para que alguém pudesse vê-las. Mas hoje, Deus quer quebrar essa mentira com uma verdade imensa. Nada esconde você do olhar dele. E esse olhar não é vigilância fria. Não é um olho distante esperando que você fale. Não é uma presença que invade para condenar. É companhia, é proximidade. É o Pai dizendo a você: mesmo quando você não consegue me ver, eu não deixei de ver você. Salmo 139, 7 ao 12, diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Lê isso devagar dentro de você. Até a noite brilhará ao meu redor. Isso significa que a escuridão que assusta, você não desorienta Deus. O lugar onde você não sabe o que fazer, Ele já está presente. O canto onde chorou sem que ninguém ouvisse não era um canto vazio. A cama onde virou de um lado para o outro 1000 vezes procurando paz não era território abandonado. O banheiro onde você se quebrou em silêncio, o quarto onde sentou no chão sem forças, a sala onde fingiu estar bem enquanto por dentro te estava desmoronando. Tudo isso esteve debaixo do olhar dele. E talvez você tenha crescido pensando que a presença de Deus significava pressão. Como se Deus estivesse em todos os lugares para vigiar você, perseguir você, descobrir você.
apontar os seus erros. Mas o Salmo não fala como alguém aterrorizado por um vigilante. Fala como alguém maravilhado com uma companhia impossível de perder. Se eu for até lá, tu estás. Se eu cair mais fundo, tu estás. Se eu atravessar até os confins do mar, tu estás. Se a noite me cobrir, tu continuas vendo. Isso não é ameaça, isso é abrigo. Porque existe uma solidão que dói ainda mais quando ninguém a percebe. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir profundamente sozinho. Pode responder mensagens, cumprir responsabilidades, sorrir em uma reunião, sentar-se para comer com outros e, por dentro, sentir que ninguém alcança o verdadeiro quarto da sua alma. Mas Deus alcança. Onde as pessoas veem apenas o seu rosto, Ele vê o seu cansaço. Onde os outros ouvem, estou bem, Ele escuta o tremor escondido. Onde ninguém sabe o quanto custou levantar hoje, Ele estava ali quando você colocou os pés no chão. Pense em um espelho deformado daqueles que mudam a figura e fazem tudo parecer torto. Muitas vezes é assim que a noite mostra a vida para você. Na escuridão, os seus problemas parecem maiores, os seus erros parecem definitivos, os seus medos parecem profecias, o seu futuro parece fechado. Mas a presença de Deus é o espelho verdadeiro. Não distorce a sua dor, mas também não a aumenta para destruir você. Mostra a verdade com luz, diz: sim, você está cansado, mas não está sozinho. Sim, você está chorando, mas não está perdido. Sim, esta noite pesa, mas ela não pode separar você do meu amor. As trevas não são esconderijo do rosto de Deus, mas também não são separação do amor dele. Às vezes você quer se esconder porque pensa que, se Deus vê tudo, também verá aquilo que envergonha você. Mas ele não olha como o medo olha. Ele olha para acompanhar, olha para guiar, olha para segurar a sua mão quando você já não sabe mais como seguir em frente. Por isso o Salmo diz: até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ele não apenas vê você, ele guia você, não apenas sabe onde você está. Sustenta você ali. E essa verdade é para você, especialmente se tem medo da noite, do silêncio, da ausência. Se quando todos dormem os seus pensamentos ficam fortes demais, se já chorou sem testemunha, se sentiu que a sua oração ficou presa no teto. Não, Deus já estava ali antes mesmo de você chegar a esse lugar. Onde você não consegue chegar, Ele já estava. Hoje, faça algo pequeno, mas profundo. Vá até o canto mais escuro da sua casa. Aquele lugar onde normalmente você não ora. Fique ali por um momento e diga: Pai, até aqui tu estás. Você não precisa de muitas palavras. Apenas reconheça a presença dele no lugar onde antes sentia ausência. Porque quando você convida a verdade de Deus para o canto escuro, aquele lugar deixa de ser território do medo e se torna altar. Escute o sussurro dele sobre você. Mesmo na sua noite mais escura, eu vejo como se fosse meio-dia. Não existe sombra capaz de apagar o olhar dele. Não existe silêncio capaz de bloquear o ouvido dele. Não existe distância onde o amor dele não possa encontrar você. Onde você não consegue chegar, ele já estava. E esse olhar que atravessa a noite também encontra a pessoa que o mundo ignora, no mero Deus, o Deus que vê você quando ninguém vê. Existe um tipo de cansaço que nasce quando você sente que ninguém percebe você. Não estou falando apenas de não receber aplausos. Estou falando daquela sensação profunda de estar presente em um lugar e ainda assim sentir-se invisível. Você trabalha, ajuda, responde, sustenta, escuta, serve, se esforça, mas por dentro surge uma pergunta que quase nunca diz em voz alta. Será que alguém percebe eu? Talvez na sua casa você faça tanto e pareça normal. Talvez no seu trabalho você entregue mais do que pedem e ninguém reconheça. Talvez nas redes sociais você veja outros sendo vistos, celebrados, mencionados, enquanto sente que a sua vida passa em silêncio. E quando uma pessoa se sente invisível por muito tempo, começa a duvidar do próprio valor. Começa a pensar que talvez não importe tanto assim.
que se um dia parar de se esforçar, ninguém vai notar, que se quebrar em silêncio, ninguém virá perguntar o que aconteceu. Mas hoje, Deus quer levar você ao deserto, não para deixar você lá, mas para mostrar que Ele sempre foi o Deus que encontra aqueles que os outros não procuram. Agar conheceu esse lugar. Ela não estava em um palácio quando Deus a encontrou, não estava cercada de pessoas que a honravam, não estava vivendo uma história limpa, confortável, fácil de explicar. Era uma mulher fugindo, sozinha, ferida, sem status, sem proteção visível, carregando dentro de si uma incerteza que não sabia como sustentar. O seu corpo carregava vida, mas a sua alma carregava abandono. Ela caminhava pelo deserto como alguém que já não sabe aonde pertence. E ali, justamente ali, Deus a viu. Gênesis 16:13 diz: Então ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê. Pare nessa frase. Tu és Deus que vê. Agar não disse isso dentro de uma igreja cheia. Disse isso em um lugar seco. Disse isso quando a sua história parecia quebrada. Disse isso quando talvez ninguém importante estivesse procurando por ela. Mas Deus estava. Deus a encontrou exatamente no ponto onde outros teriam passado direto. Isso significa que a sua pergunta, quem percebe eu, já tem uma resposta antes mesmo de ser feita. Deus percebe você, Deus vê você quando enxuga lágrimas rápido para que ninguém pergunte. Deus vê você quando continua cumprindo tudo enquanto por dentro está esgotado. Deus vê você quando faz o bem e ninguém menciona. Deus vê você quando ora pelos outros, mas sente que ninguém ora por você. Deus vê você quando chega ao fim do dia com o coração cheio de coisas que não conseguiu dizer. E Ele não vê você como alguém que observa de longe. Ele vê você como pai. Isaías 49:15-16 diz: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Leia isso devagar dentro de você. Eu não me esquecerei de ti. Que palavras fortes para um coração que se sente descartado. Deus não diz, às vezes lembro de você. Ele diz, eu nunca me esquecerei de você. E depois, ele diz algo ainda mais íntimo. Nas palmas das minhas mãos te gravei. Não escrito com tinta que desaparece, não anotado em uma lista que se perde. Gravado, marcado, colocado em um lugar visível para ele. Toda vez que estende as mãos, o seu nome está ali. Toda vez que age, a sua vida está diante dele. Toda vez que você pensa que ninguém pronuncia o seu nome com amor, o Pai o carrega marcado em suas mãos. É como aquele pai que prepara um quarto antes que o filho chegue. Talvez a criança não saiba que alguém pensou nela. Não saiba que um espaço foi escolhido, que uma manta foi arrumada, que um lugar foi preparado com ternura. Mas o amor já estava trabalhando antes que o filho pudesse entender. Assim também Deus preparou um lugar para você na memória dele, no cuidado dele, no coração dele. Você pode sentir que não tem lugar em certas mesas, em certos círculos, em certas conversas, mas não confunda a rejeição humana com o esquecimento divino. Existe um lugar para você nas mãos do Pai. Por isso, hoje, você não precisa viver mendigando visibilidade. Não precisa se quebrar para que alguém olhe para você. Não precisa transformar a sua dor em espetáculo para que a sua vida seja real. Você é visto, você é lembrado, você é chamado. O Deus que viu Agar no deserto também vê você no seu quarto, no seu trabalho, na sua cozinha, no seu cansaço, no seu silêncio. Faça algo simples hoje. Escreva o seu nome na palma da sua mão. Olhe para ele por alguns segundos. E enquanto olha, lembre-se, ele escreveu primeiro. Antes que você precisasse de provas de que importa, Deus já havia decidido não esquecer você. Antes que alguém ignorasse você, ele já tinha olhado para você com amor. Escute o sussurro dele. Eu vi você quando ninguém viu e ainda continuo vendo.
Você não está perdido no meio das multidões. Não é invisível para o céu. Não é uma vida secundária. Deus sabe onde você está, sabe como você se sente, sabe o quanto você resistiu e sabe o seu nome. Você é visto, você é lembrado, você é chamado. Mas ver você não é a única coisa que Ele faz. Ele também pensa em você, e muito mais do que você imagina. Número 11. Os pensamentos dele sobre você são oceano. Talvez por muito tempo você tenha pensado que Deus só pensa em você quando precisa corrigir você, como se os pensamentos dele sobre a sua vida fossem sempre observações duras, advertências, cobranças, listas daquilo que falta, daquilo que você não fez, daquilo que deveria ter feito melhor. E então, quando ora, uma parte de você se aproxima com medo, como quem espera uma repreensão. Você não espera ternura, não espera alegria, não espera que o céu tenha algo bonito para dizer sobre você. Apenas espera que Deus aponte aquilo que ainda não está certo. Mas o coração do Pai não pensa em você como pensa um acusador. Deus não se lembra de você apenas quando você tropeça. Não olha para você somente para corrigir. Não mantém você na mente dele de maneira ocasional, como se fosse uma pequena nota à margem da eternidade. A palavra abre uma janela imensa e mostra algo que talvez você nunca tenha deixado entrar. Deus pensa em você mais do que você consegue contar. Salmo 139, 17 ao 18 diz: E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Lê-a devagar dentro de você. São em maior número do que a areia. Não diz que os pensamentos dele sobre você são poucos. Não diz que aparecem apenas quando você está em crise. Não diz que Deus se lembra de você de vez em quando. Diz que são incontáveis, como areia na praia, como grãos escorrendo entre os dedos, como uma quantidade tão imensa que a sua mente não consegue medir até o fim. Pense nisso por um instante. Enquanto você passa horas pensando naquilo que falta em você, Deus tem pensamentos de propósito sobre a sua vida. Enquanto você repete os seus erros, Deus se lembra da graça dele. Enquanto você se define por uma estação difícil, Deus olha para a obra inteira. Enquanto você acredita que é um peso, o Pai carrega você na mente dele com ternura. Você não é um fardo para os pensamentos dele, você faz parte do amor dele. E existe algo ainda mais profundo. Sofonias 3,17 diz: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Não passe rápido por essa frase. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus não apenas pensa em você. Deus canta sobre você. Existe uma alegria do Pai que a sua insegurança ainda não conseguiu ouvir. Existe uma canção do céu sobre a sua vida que não nasceu dos seus méritos, mas do amor dele. Talvez você tenha crescido ouvindo mais críticas do que canções, mais comparação do que bênção, mais exigência do que ternura. Talvez as vozes que marcaram a sua vida tenham soado como ordens, repreensões, zombarias ou silêncio. E por isso é difícil acreditar que Deus possa cantar sobre você. Parece bonito demais e merecido demais, alto demais para alguém que conhece as próprias batalhas. Mas o amor de Deus não se torna verdadeiro quando você consegue entendê-lo. Ele já era verdadeiro antes mesmo de você conseguir recebê-lo. Existe uma trilha sonora do céu sobre a sua vida que você ainda não aprendeu a escutar. Não é ruído, não é pressão, não é a música ansiosa de precisar provar valor. É uma melodia de pertencimento. É o Pai dizendo, de novo e de novo, de mil maneiras diferentes: Você é meu, eu não soltei você. Eu não terminei com você. Eu me alegro em você. Estou no meio de você. Sou poderoso para salvar você.
Volte à imagem de uma canção composta antes do seu primeiro respiro. Antes de você saber chorar, Deus já tinha uma melodia para sua história. Antes de o mundo colocar rótulos sobre você, o céu já tinha colocado uma nota de amor sobre o seu nome. Antes das quedas, das perdas, das noites longas, a canção já existia no coração do Pai. E embora algumas estações tenham parecido silêncio, o compositor nunca deixou de sustentar a melodia. Às vezes, a dor abaixa tanto o volume da esperança que você só consegue ouvir os seus medos. Mas o fato de você não ouvir a canção não significa que ela tenha parado de tocar. O fato de você não sentir alegria não significa que Deus deixou de se alegrar sobre você. O fato de você acordar cansado não significa que acordou fora da presença dele. O Salmo diz: "Quando acordo, ainda estou contigo." Que frase tão terna! Depois da noite, depois do sono inquieto, depois da preocupação, depois das lágrimas. Você acorda e ele continua ali. Hoje, faça algo simples. Feche os olhos por 30 segundos, pense em grãos de areia caindo lentamente entre as mãos. Outro, sem conseguir contar todos. E enquanto eles caem, lembre-se, assim são os pensamentos do Pai sobre você. Não pensamentos de rejeição, não pensamentos de esquecimento, pensamentos preciosos, pensamentos de cuidado, pensamentos de salvação, pensamentos de futuro, pensamentos que não se esgotam quando você se cansa. E se hoje a sua mente estiver cheia de vozes duras, deixe que esta verdade interrompa todas elas. Ele pensa em você mais do que a areia do mar. Você não é uma ideia secundária para Deus. Não é alguém que aparece na memória dele apenas quando falha. Você está diante dele. Você está no coração dele. Você está cercado por pensamentos que não consegue contar e por uma canção que ainda não terminou de ouvir. Escute o sussurro dele sobre você. Se você pudesse ouvir o que eu canto sobre você, dormiria sem medo. Descanse nisso. O Pai pensa em você. O Pai se alegra sobre você. E entre todos esses pensamentos, existe um que repete o seu nome exato. Número 12. Chamado pelo nome, não por rótulo. Existem palavras que grudam na pele mesmo que ninguém as tenha escrito. Apelidos que começaram como brincadeira, mas terminaram como ferida. Frases que alguém soltou na infância, sem imaginar que iriam acompanhar você por anos. O gordo, a estranha, o fracasso, a solitária, o problema, a divorciada, o filho não desejado, a que sempre estraga tudo, o que nunca consegue. E talvez, mesmo depois de crescer, mesmo depois de mudar, mesmo depois de não estar mais naquele mesmo lugar, ainda exista uma parte de você que responde quando esse rótulo chama. Isso é o cruel dos rótulos. Eles não descrevem a sua vida inteira, mas tentam governá-la. Pegam uma estação e tentam transformá-la em identidade. Pegam uma ferida e tentam transformá-la em nome. Pegam um erro e tentam transformá-lo em destino. E se você escuta isso por tempo demais, começa a se apresentar ao mundo a partir daquilo que feriu você, não a partir daquilo que Deus disse. Começa a dizer, eu sou assim, quando talvez a única verdade seja que alguém chamou você assim tantas vezes que a sua alma se acostumou. Mas o Pai não chama você pelos seus apelidos feridos. Deus não se aproxima dizendo fracasso, rejeitado, invisível, insuficiente. Tarde demais. Deus pronuncia o seu nome, não o nome reduzido pela zombaria, não o nome deformado pela culpa, não o nome que a vergonha inventou para manter você pequeno. O seu verdadeiro nome, aquele que ele conhece desde antes de sua mãe pensar nele. Isaías 43:1 diz, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Pare nessa frase. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus não diz, coloquei um rótulo em você. Não diz, defini você pelo que aconteceu. Não diz, vou chamar você pelo seu pior capítulo. Ele diz, chamei-te pelo teu nome. E depois afirma pertencimento. Tu és meu.
A sua identidade não está flutuando nas mãos de qualquer pessoa. Não pertence à opinião de quem não conhece você por inteiro. Não pertence à lembrança de quem feriu você. Não pertence ao diagnóstico de uma estação. Pertence ao Deus que formou você, redimiu você e chamou você de seu. Vivemos em uma época em que tudo tenta transformar você em marca, em imagem, em frase curta, em perfil, em rótulo rápido. As pessoas resumem vidas inteiras em uma palavra, em uma foto, em um comentário, em uma história vista em segundos. Mas você não é uma hashtag, não é uma tendência, não é o apelido que outros usam para identificar você, não é a versão editada que tenta sustentar para ser aceito. Você é uma pessoa chamada por Deus. E quando Deus chama, Ele não reduz. Deus restaura. Pense nos filtros de uma tela. Eles mudam a luz, suavizam algumas partes, escondem outras, ajustam o rosto para que pareça aceitável. Mas o filtro não ama. O filtro apenas corrige para encaixar. O olhar de Deus é diferente. Ele não precisa deformar você para amar você. Não precisa apagar a sua história para chamar você. Não precisa transformar você em uma versão artificial para dizer: tu és meu. Ele olha para você sem filtro, mas com aliança. Vê você por completo e ainda assim pronuncia o seu nome com ternura. 1 de Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja como Deus fala sobre você. Eleito, adquirido, chamado para a maravilhosa luz. Não diz descartado, não diz arruinado, não diz quebrado demais. Diz que você foi chamado para fora das trevas. Isso significa que, mesmo que tenha passado por lugares escuros, a escuridão não tem direito de batizar você com o nome dela. O Pai já chamou você para a luz dele. E Apocalipse 2,17 diz: ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Existem nomes que apenas Deus pode dar. Nomes que não nascem da zombaria, mas da vitória. Nomes que não vêm do passado, mas da promessa. Nomes que não esmagam você, mas levantam você. Talvez hoje você ainda não entenda tudo o que Deus está escrevendo sobre você, mas pode ter certeza de algo: o céu não chama você da mesma forma que a sua ferida chamou. Por isso, hoje você precisa renunciar a um rótulo, não a todos de uma vez, apenas um. Aquele que persegue você desde a infância, aquele que aparece quando você falha, aquele que desperta quando alguém rejeita você. Diga-o diante de Deus e depois solte-o. Eu não me chamo mais assim. Se durante anos você se chamou insuficiente, hoje diga: eu não me chamo mais assim. Se se chamou rejeitado, hoje diga: eu não me chamo mais assim. Se se chamou erro, peso, fracasso, esquecido, hoje diga: eu não me chamo mais assim. E depois pronuncie o seu nome em voz alta, precedido por esta verdade: amado por Deus. Diga devagar: amado por Deus. E aqui diga o seu nome, não como uma fórmula vazia, mas como uma recuperação espiritual, porque o seu nome passou tempo demais misturado com vozes que não tinham autoridade para definir você. Hoje você o coloca outra vez debaixo da voz do Pai. Escute o sussurro dele: eu chamo você pelo nome que escrevi antes que sua mãe o imaginasse. O seu nome tem dono, e não é você. Pertence ao Deus que o pronuncia com redenção. Você é mais do que o rótulo, é mais do que o apelido, é mais do que a ferida. Você é chamado, escolhido, adquirido e amado. Mas esse nome não fica flutuando sem direção. Ele tem um destino, uma obra, um propósito. Número 13. Feitura dele, não produto do acaso. Há manhãs em que levantar parece mais obrigação do que chamado. Você abre os olhos, olha para o teto, escuta o barulho do dia começando, e por dentro surge aquela pergunta silenciosa: para quê? Para que continuar tentando? Para que se esforçar se parece que tudo se repete?
Para que levantar se ninguém percebe o que você carrega? Para que começar de novo se sente que não tem uma direção clara? E quando essa pergunta fica tempo demais dentro da alma, a vida começa a parecer uma sequência de tarefas sem sentido. Talvez você tenha vivido assim, cumprindo, trabalhando, respondendo, resolvendo coisas, mas sem sentir que existe uma razão profunda por trás. Como se estivesse andando por um caminho que os outros esperam que você ande, mas sem saber se esse caminho realmente tem o seu nome. Então você tenta inventar um propósito à força. Olha o que os outros fazem, compara as conquistas deles, os chamados deles, as portas abertas deles, os talentos visíveis deles, e se pergunta se chegou tarde, se falta alguma coisa em você, se Deus tem algo para todos, menos para você. Mas hoje o Pai quer tirar esse peso de você. O seu propósito não é inventado, é descoberto. Não nasce do desespero de provar valor, nasce da obra que Deus já colocou em você. Você não precisa construir uma identidade a partir da ansiedade. Precisa voltar para as mãos do Autor e deixar que Ele lhe mostre por que o formou da maneira como o formou. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Leia devagar dentro de si. Somos feitura sua. Você não é produto do acaso. Não é uma peça solta tentando encontrar onde encaixar. Não é uma vida improvisada tentando fabricar sentido com pedaços de aprovação humana. Você é feitura de Deus. E se é feitura dele, então existe intenção em você. Existe desenho. Existe algo preparado de antemão para que você caminhe nisso. Perceba que o versículo não diz que você precisa inventar obras para convencer Deus de que tem valor. Diz que Deus preparou boas obras de antemão, antes de você saber servir, antes de conhecer os seus dons, antes de as suas feridas fazerem você duvidar, antes de alguém dizer que você não era suficiente. Deus já havia preparado caminhos onde a sua vida poderia refletir a luz dele. Isso muda tudo, porque não se trata de correr desesperadamente procurando uma razão para existir. Trata-se de caminhar com Deus até descobrir aquilo que Ele já havia plantado na sua história. E talvez o seu propósito nem sempre pareça grande aos olhos do mundo. Talvez não tenha palco, talvez não tenha aplausos, talvez não seja medido em números, títulos, seguidores ou reconhecimento. Às vezes, o propósito eterno se parece com criar um filho com amor e paciência, como cuidar de alguém doente sem que ninguém publique isso, como ser luz dentro de uma casa onde todos estão cansados, como perdoar sem transformar isso em espetáculo, como trabalhar com honestidade quando seria mais fácil desistir, como orar por alguém que nem sabe que você está intercedendo por ela. Não confunda o visível com o eterno. Existem coisas pequenas aos olhos humanos que têm muito peso no céu. Existem obediências silenciosas que Deus registra com ternura. Existem atos de amor que não aparecem em nenhuma tela, mas sobem diante do Pai como perfume. Sua vida não precisa parecer impressionante para ter propósito. Precisa estar rendida nas mãos de Deus. Salmo 8, 4-5 diz: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Que pergunta tão humana: quem sou eu para que Deus pense em mim? Talvez você também já tenha feito essa pergunta. Senhor, por que eu importo para ti? O que eu posso oferecer? O que existe em mim que possa te servir? E a resposta não começa no que você consegue produzir. Começa no que Deus colocou sobre você: glória e honra. Antes de lhe dar uma tarefa, Deus lhe deu dignidade. Antes de chamar você para fazer, chamou você de seu. Volte à imagem do livro do autor. Um bom autor não escreve personagens sem propósito. Não coloca uma vida na história por acidente. Cada capítulo tem direção, mesmo quando o personagem ainda não entende por que passou por certas páginas. Você quis pular capítulos, apagar cenas, arrancar folhas, mas o autor enxerga mais longe. Ele sabe usar lágrimas para produzir compaixão,
Sabe transformar uma ferida curada em abrigo para outros. Sabe pegar anos que pareciam perdidos e fazer deles sabedoria para guiar alguém que vem atrás. Hoje, você não precisa descobrir todo o mapa. Só precisa reconhecer uma semente, um dom que já recebeu. Talvez você saiba ouvir. Talvez tenha paciência com os fracos. Talvez consiga explicar com clareza aquilo que os outros sentem confuso. Talvez tenha mãos para servir, palavras para consolar, firmeza para proteger, sensibilidade para perceber quem ninguém percebe. Identifique só um, e agradeça por ele. Diga: Pai, obrigado por isso que colocaste em mim. Ensina-me a usar isso para a tua glória. Você não precisa inventar um propósito, precisa descobri-lo, e não vai descobri-lo pela comparação, mas pela comunhão. Caminhando com Deus, escutando a voz dele, sendo fiel no pouco, deixando que ele abra a próxima porta quando chegar o tempo. Escute o sussurro dele sobre você. A tua obra já estava pronta antes que você nascesse. Não tenha pressa. Eu o levarei até ela. Respire. Você não está atrasado na história de Deus. Não é um acidente procurando sentido. Você é feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. E todo esse propósito nasce de um amor que já existia antes de você existir. Número 14. O amor que já existia antes de você. Talvez uma das feridas mais profundas não seja não ter sido amado, mas ter sentido que precisava fazer algo para merecer amor. Ser mais forte, ser mais calmo, ser mais útil, ser menos intenso, ser menos carente, ser mais bem-sucedido, ser mais obediente, ser mais fácil de lidar. E quando você cresce com essa sensação, o coração aprende uma mentira perigosa. Se eu não entregar o suficiente, não me amam. Se eu falhar, me soltam. Se eu decepcionar, me substituem. E talvez seja por isso que descansar em Deus é tão difícil para você. Porque há anos você se relaciona com amor como se fosse salário. Como se primeiro tivesse que render, se comportar bem, suportar, produzir, calar, ajudar, demonstrar e só depois receber um pouco de ternura. Mas o amor do Pai não funciona assim. O amor do Pai não é prêmio, é origem. Não apareceu quando você começou a fazer as coisas certas. Já existia antes. Não nasceu no dia em que você se tornou mais espiritual. Já existia antes. Não começou quando conseguiu corrigir certas áreas. Já existia antes. 1 de João 3:1 diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Leia devagar dentro de si: quão grande amor nos tem concedido o Pai. Não diz quanto amor o Pai nos pagou porque merecemos. Não diz quanto amor nos emprestou enquanto não falhássemos. Diz que Ele nos concedeu. O amor do Pai é presente. E se é presente, você não o sustenta com seus méritos. Você o recebe pela fé. Talvez você nunca tenha se sentido suficientemente amado. Talvez tenha recebido carinho, mas misturado com exigência. Presença, mas misturada com crítica. Atenção, mas apenas quando fazia algo notável. Então a sua alma começou a viver como se precisasse conquistar um lugar em cada coração, inclusive diante de Deus. Por isso, quando falha, você não apenas se arrepende, você se esconde. Quando cai, não apenas dói. Você pensa que Deus já não quer olhar para você da mesma forma. Quando não consegue suportar tudo, sente que decepcionou o único que ainda poderia amá-lo. Mas escute isso com calma. Você já era amado antes de ser amável, antes de saber responder direito, antes de ter disciplina, antes de entender a Bíblia, antes de levantar as mãos em oração, antes de vencer essa fraqueza, antes de ser alguém que os outros pudessem admirar. Deus já amava você. Jeremias 31:3 diz: Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Amor eterno, não amor de temporada, não amor condicionado ao clima do seu comportamento. Não amor que começa e termina conforme o seu desempenho. Amor eterno. Pense em uma carta escrita antes de o destinatário saber ler.
A criança ainda não entende as palavras, não consegue respondê-las, não consegue agradecê-las corretamente, não consegue provar que merece recebê-las, mas a carta já foi escrita com amor. Cada linha já carrega intenção, cada frase já guarda ternura. E quando a criança cresce e finalmente consegue abri-la, descobre algo lindo. O amor não começou quando ela aprendeu a ler. O amor já estava esperando por ela. Assim é o amor do Pai por você. Você ainda está aprendendo a ler algumas linhas da graça dele. Ainda existem frases que você tem dificuldade de acreditar. Ainda existem partes do coração de Deus que a sua ferida não consegue receber sem desconfiança. Mas a carta já estava escrita. O amor já estava ali. Antes da sua primeira oração. Antes da sua primeira queda. Antes da sua primeira tentativa de mudar. Antes do seu primeiro perdoa-me, Senhor. Ele já havia colocado o coração dele sobre você. E por isso, 2 de Coríntios 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A nova criatura não nasce do seu esforço desesperado para ser digno, nasce de receber o amor que o torna novo de dentro para fora. Deus não ama você porque você já mudou. O amor dele alcança você para transformá-lo. Ele não o abraça apenas quando finalmente se torna perfeito. Ele o abraça para levantá-lo, limpá-lo, restaurá-lo e ensiná-lo a caminhar como filho. Existe uma diferença enorme entre mudar por medo de perder amor e mudar porque finalmente o recebeu. O medo o empurra você, mas o deixa esgotado. O amor sustenta você e o faz florescer. O medo diz, se você não melhorar, Deus irá embora. O amor do Pai diz, porque eu estou com você, você pode se levantar. O medo obriga você a fingir. O amor lhe dá coragem para ser curado. Hoje não tente se defender diante de Deus. Não explique para Ele porque é tão difícil acreditar. Não apresente a sua lista de motivos para se sentir indigno. Apenas fique um minuto em silêncio e receba. Receba sem argumentar. Receba sem dizer, mas Senhor, eu receba sem corrigir a si mesmo por sentir. Deixe esta verdade cair sobre você como amanhecer. Você já era amado antes de ser amável. Escute o sussurro do Pai. O meu amor por você não começou hoje e não terminará amanhã. Não começou quando você conseguiu ser bom e não terminará quando tiver um dia ruim. Não começou com a sua força e não depende da sua perfeição. É amor eterno. Amor que chama, amor que adota, amor que faz novas todas as coisas. E esse amor não pode ser quebrado, nem pelo seu pior dia, nem pela voz mais cruel. Essa é a verdade final. Número 15. Nada pode apagar o que ele escreveu. Há momentos em que uma pessoa não quer morrer, só quer parar de doer, quer desligar o barulho, quer desaparecer da pressão, quer apagar o cansaço, a culpa, a comparação, a vergonha, as vozes que repetem o pior da sua história. Talvez alguma vez você também tenha sentido algo parecido. Não necessariamente disse isso, não necessariamente alguém percebeu, mas houve dias em que você olhou para a própria vida e pensou, e se eu simplesmente não estivesse aqui? E se eu deixasse de ocupar espaço? E se o meu nome não fizesse falta para ninguém? Mas hoje, antes de encerrar este caminho, Deus quer colocar uma verdade firme sobre você. Nada pode apagar o que Ele escreveu, nem o seu pior dia, nem a rejeição que marcou você, nem a voz que o chamou de erro, nem a noite mais longa, nem a mentira que apareceu numa tela dizendo que os outros valem mais do que você. Nada pode riscar a assinatura do Pai sobre a sua vida. Olhe tudo o que Deus vem mostrando a você. Você não começou no abandono, começou debaixo do olhar dele. Não foi barro esquecido, passou pelas mãos do oleiro. Não é uma página solta. A sua história está no livro dele. Não é um pensamento ocasional. Os pensamentos dele sobre você são mais numerosos que a areia do mar. Não é um apelido ferido. Ele chama você pelo nome. Não é uma improvisação. Você é feitura dele, não está desprotegido, por detrás e por diante ele o cercou e sobre você colocou a mão dele. E se ele escreveu tudo isso,
quem pode apagar? Romanos 8:38 ao 39 diz: porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Leia devagar dentro de si, nem qualquer outra criatura. Isso inclui o que aconteceu com você. Isso inclui o que perdeu. Isso inclui aquilo que ainda não entende. Nada criado tem força suficiente para arrancar você do amor eterno de Deus. A sua identidade assinada por Ele é irrevogável. As pessoas podem confundir você com a sua temporada. Deus, não. As pessoas podem chamar você pela sua ferida. Deus, não. As pessoas podem lembrar mais da sua queda do que da sua restauração. Deus, não. Ele não olha para você como um arquivo manchado, mas como uma obra que ainda está sustentando com amor. O que Ele escreveu sobre você não foi feito com tinta humana. Foi escrito em aliança, em misericórdia, em sangue, em promessa, em amor eterno. Pense mais uma vez no oleiro, no livro, na canção e na carta. O oleiro não abandona o vaso porque o barro tremeu sob as mãos dele. O autor não rasga o livro porque um capítulo teve lágrimas. O compositor não joga fora a canção porque uma nota saiu quebrada. O pai não destrói a carta porque o filho demorou para entendê-la. Assim é Deus com você. Ele não se arrepende de ter amado você. Não se cansa de ter chamado você. Não rasga a assinatura dele porque você viveu dias quebrados. Talvez exista uma voz insistindo: já é tarde demais para você. Mas Deus diz: eu ainda estou escrevendo. Talvez uma lembrança acuse você. Isso define quem você é. Mas Deus diz: eu lhe dei um nome. Talvez uma comparação machuque você. Você nunca será suficiente. Mas Deus diz: você é meu. Talvez o seu próprio coração, cansado de lutar, sussurre: apague-se. Mas o Pai responde com autoridade: não, eu escrevi você, eu formei você, eu sustento você. E por isso este final não é apenas consolo, é entrega. Porque quando você descobre que Deus conhece você por completo e mesmo assim ama você, já não precisa se esconder do olhar dele. Pode abrir o coração e dizer como diz Salmo 139, 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração não é medo de ser descoberto. É dizer: Pai, olha tudo. Olha as minhas feridas, olha os meus pensamentos, olha os meus caminhos tortos, olha aquilo que eu não sei colocar em ordem. E guia-me, não me deixes caminhar sozinho. Faça esta declaração comigo, lentamente como selo sobre a sua alma. Eu não sou um erro, eu sou feitura dele. Antes de eu existir, ele já me amava. O meu propósito está escrito no livro dele e ninguém pode apagá-lo. Diga outra vez, se precisar. Não como uma frase bonita, como verdade de batalha. Como resposta contra toda mentira que tentou diminuir você. Como ato de fé, enquanto o coração ainda está aprendendo a acreditar. Você é desejado desde antes do tempo. Essa é a frase que quero que você guarde quando esta mensagem terminar. Quando olhar para o espelho, quando alguém ignorar você, quando a noite ficar longa, quando o passado voltar a bater na porta, quando sentir que o seu nome não pesa em lugar nenhum. Lembre-se, você é desejado desde antes do tempo. E escute o sussurro final do Pai sobre você. O que eu escrevi sobre você, nem a morte pode apagar. Respire, abra as mãos. Você não acabou. Você não foi apagado. Você não está fora do livro. Está nas mãos do Deus que formou você, chamou você, viu você, amou você e ainda escreve vida sobre você. No começo eu te perguntei se você conseguia imaginar alguém pronunciando o seu nome antes do seu primeiro respiro. Hoje você já tem a resposta. Não apenas pronunciava, escrevia, cantava e ainda canta.
Repita comigo: não sou um erro, sou feitura dele, meu propósito está escrito e ninguém pode apagá-lo. Amanhã, diante do espelho, antes de qualquer filtro, diga: o que o Pai formou, eu não me atrevo a desprezar. Receba isso por 7 dias. Você é desejado desde antes do tempo. Amém.